Aleluia. Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Bom, primeiro Terça Light, Raízes do Ano. É sempre uma alegria, um desafio estar aqui compartilhando com vocês. E estava aqui pensando sobre a mensagem que eu quero compartilhar hoje. E ela conecta muito com uma história que aconteceu. Vocês vão entender depois, diante da mensagem, mas algo que aconteceu na minha casa. Como eu sempre falo aqui, sou pai de 3 meninas, Letícia, a Ana e a Maria. E aconteceu quando eu era pai de primeira viagem, pai da Letícia. Nós estávamos dormindo. Pela graça de Deus, eu não quero causar inveja em ninguém, mas a nossa casa nunca ficou por noites e noites perdendo sono com criança chorando. As 3 dormiram a noite inteira. Mamava a última mamada e vral, só de manhã. Foi uma benção. Acho por isso que eu estou com 3, bobear o quarto aí. Mas... E aí um dia, quando a Letícia estava com 11 meses, eu estava deitado na cama, eu e a Poliana, e de repente, de madrugada, umas 4 da manhã, ela aparece, ela começou a andar com 11 meses. Ela aparece no nosso quarto e nos chama. Só que ela dormia no berço. A gente assusta com ela, eu já levanto, tem um bandido aí. Ele tirou ela do berço, roubou a casa. A gente já tenta pegar alguma coisa para tentar defender a casa. Vou com o cinto na mão, atrás do safado, procuro, pá, nada. Pá, nada. Eu falei, ele fugiu. E ficamos naquela situação assim, o que aconteceu aqui? No outro dia, a gente falou assim, não tem condição, como que ela saiu do berço? O berço estava lá embaixo, estava no último nível que tinha para ficar alto. E aí nós testemunhamos um fato, para mim, extraordinário. E aí eu consegui crer naquilo que os meus olhos tinham visto. Ela subiu no berço, fez assim, foi fazendo igual barra mesmo. Quando passou o peito assim, ó, ela lançou uma perna, virou, esticou toda, desceu e foi andando. Quando eu contava, ainda conto essa história, ninguém acha que o pai está exagerando, que o pai coloca um pouco mais de emoção, mas como eu fui uma testemunha ocular daquilo, eu acreditei e consigo compartilhar, falar de algo que eu vi, para que todos possam se contemplarem com essa história, que não é muito comum. Tanto que a Ana não fez isso, a Maria não fez isso, ficou só para a Letícia. E eu quero hoje fazer uma exposição de um livro da Bíblia, onde o autor, ele faz exatamente isso. Ele coloca do início ao fim que ele é uma testemunha ocular de fatos que aconteceram, para que todos possam crer sobre o assunto, a ideia principal do autor desse livro. Eu quero trazer uma síntese, uma exposição do Evangelho de João. Trazer de uma forma teológica e prática o que esse livro tão rico, tão poderoso, traz como mensagem central. Algo que é importante destacar é que o Evangelho, as Boas Novas, é composto por Mateus, Marcos, Lucas e João, ou João e Lucas. E ali, algo que é interessante é que Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, eles são parecidos. Eles têm muitas similaridades, embora Mateus, quando escreveu o Evangelho de Mateus, ele escreve principalmente, não exclusivamente, mas principalmente voltado para os judeus, apresentando Jesus como o rei dos judeus. João Marcos, alguns teólogos acreditam que escreveu inspirado em Pedro. Ele escreve e aponta o público principal, não exclusivo, mas principal, os romanos, apresentando Jesus, o servo. Lucas, ele escreve principalmente para a sociedade grega, apresentando um homem perfeito que não pecou. Mas João, que eu quero trazer aqui, ele escreve apontando o Deus vivo, encarnado, que era homem e Deus. E diante disso, ele traz sempre 2 cenários, ou você crê ou você rejeita. E João não escreve somente com alvo principal para judeus, ou para romanos, ou para gregos. Ele escreve tanto para os judeus quanto para os gentios. É considerado um evangelho universal, para todos. João, da mesma forma que ele é tão evangelístico, ele é tão profundo, ele é paradoxal.
E João é o último evangelho a ser escrito. João, ele escreve esse evangelho depois de escrever o Apocalipse. Ele escreve Apocalipse quando estava preso em Patmos. Mas após Trajano assumir o Império Romano, ele dá anistia para João. João sai da prisão, já idoso, em volta de 70 anos de idade, alguns dizem. E ele vai então pastorear a igreja de Éfeso, que é uma das principais igrejas gentias daquela época. E ali então João, ele escreve em torno dos 80 a 90 anos o Evangelho de João. Alguns acreditam que era 10 a 20 anos após ter o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Ele escreve porque ele percebia que ele queria relatar, destacar o Deus vivo encarnado. E João, ao mesmo tempo que ele é tão doce, ele traz com certa polêmica no Evangelho de João sempre um confronto onde você ou crê ou rejeita Jesus. Ele não deixa o meio termo. Ele traz ou você crê ou você rejeita a Cristo. E aí João, o livro de João, agora sim pode colocar o slide. Ele é composto de uma estrutura que é dividida em 5 partes. A introdução, que é o capítulo 1, os sinais, que vão estar ali do 2 ao 10 principalmente. Depois, a última noite dele com os discípulos, que vai estar do 13 ao 17, o outro é do 2 ao 12. Depois a sua prisão, morte e ressurreição, que vai estar do capítulo 18, 19 e 20. E o epílogo, que é um fechamento desse livro, que vai estar no João 21. É muito importante nós compreendermos, olharmos para a Bíblia e ver toda a estrutura, o contexto, o pano de fundo, a mensagem principal e não exclusiva que aquele livro tem para conosco. E o Evangelho de João, ele o tempo todo, ele tem várias mensagens, mas o tempo todo ele aponta que ou eu e você cremos que Jesus é o Deus vivo encarnado, ou nós rejeitamos a Jesus como Deus. Não há um outro termo. E João, ele vai construindo, da introdução ao epílogo, esse pano de fundo, para que possamos, sim, compreender e ver Cristo como o Deus vivo encarnado. Por que ele escreveu? Por que ele trouxe a mensagem? Porque em torno do ano 70, 80 depois de Cristo, começou a crescer o gnosticismo, que eram aquelas pessoas, religiões, que acreditavam que Jesus era uma energia, que Jesus, ele veio só, alguns que ele era só uma energia, outros que ele era só homem, que ele não era Deus aqui na terra, que depois que ele morreu, que ele se tornou Deus. Várias teorias. Não muito diferente, vemos nos dias de hoje pessoas querendo colocar Jesus como um cara legal, como um cara maneiro, e ele é legal, mas ele não é somente legal. Pessoas que veem Jesus como uma ideia, pensamentos liberais, perigosos, que querem tirar a identidade de Jesus como Deus vivo. Então vemos um livro escrito há 60 anos atrás, que é tão vivo, tão importante nos dias de hoje. E o Evangelho de João, ele é um paradoxo, ao mesmo tempo que ele traz tanta mensagem de amor, de alívio, ele traz tanto confronto para o nosso ego. Porque o tempo todo ele fala, ou você aceita Jesus como o rei da sua vida, ou você rejeita o Rei Jesus. Ou você aceita ele completamente, ou você o rejeita completamente. E na introdução, no primeiro capítulo, a introdução fica somente no capítulo 1, João, ele faz a seguinte distribuição. Primeiro ele traz o verbo se fez carne. Ele destaca isso aqui. João, ele traz para nós a origem, a síntese de todo o Evangelho. É algo interessante, o único Evangelho que é cronológico, que dá ênfase em ser cronológico e acompanhar uma linha do tempo, é João. Os outros eles colocam conforme a importância que eles julgam dos eventos. Mas João ele traz cronologia e ele traz também a parte humana de Jesus. Você vai ver em João, Jesus estando cansado, com sede e com fome. João vai destacar isso em vários momentos.
E na introdução ele destaca que o verbo se fez carne, fez palavra, logos. Ele usa uma referência de Gênesis 1. Ele usa a referência da criação. E após trazer essa introdução de que o verbo se fez carne, que Deus se fez homem, sujeito às necessidades humanas, como cansaço, sono, fome, sede, após isso ele traz ao longo do capítulo 1, 7 títulos sobre Jesus que apontam a sua identidade. De uma forma muito linda, muito arquitetada, João ele começa falando que Jesus é o Cordeiro de Deus, que ele é Rabi, o Mestre, o Filho do Homem, o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Jesus de Nazaré. E após essa introdução, ele nos convida a crer. Você crê que Jesus, ele veio à terra e se fez homem, como eu e você? Você crê que ele, mesmo sendo homem, era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Mestre, o Messias, o Salvador? Ele começa a trazer nessa introdução que nós precisamos de abraçar essa crença, porque acreditar não é somente um pensamento, mas um estilo de vida. E João ele vai construindo todo o evangelho, sempre trazendo 7 vezes a ideia. Ele sempre vai repetir 7 vezes, por quê? Não porque ele é místico, não porque é uma superstição, jogar o número 7 em qualquer jogo, e não faça isso, pelo amor de Deus. Mas ele traz 7, porque na cultura judaica daquele momento, 7 simbolizava perfeição. Igual, sim, um exemplo muito bobo para você entender hoje, 13 é um número muito ruim, tirando que é galo, mas é só coisa ruim, é azar e tal, né? Então, o 13 não é um número, tem essa coisa. Na cultura japonesa, se eu não me engano, o número 4 é o número de morte. Então, nos prédios do 3º vai por 5º andar, se não me engano, o número 4. Pode ser que tenha me confundido outro, mas eu tenho um número no Japão que na cultura não é um número bom. Na cultura judaica de 2000 anos atrás, o número 7 simbolizava Deus, perfeição. Então João ele sempre vai arquitetar, apontando 7 características que afirmam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Então ele começa dando 7 títulos. E nos capítulos de 2 a 12, ele vai trazer agora 7 vezes que Jesus falou, eu sou. E 7 vezes que Jesus operou sinais, milagres, mas que aqui ele chama de sinais, que Jesus é o Deus vivo. E ele traz os 7 vezes Jesus falando eu sou, com a mesma referência que Moisés usou para descrever quando ele encontra com Deus, ali no monte, e Deus se revela falando eu sou. Em Êxodo 3, 14, eu não vou poder ler todos os textos para ser dinâmico com o tempo aqui, mas por favor, tente anotar e depois meditar, porque a palavra de Deus, ela não pode ser somente para o terça, a quinta, que é o dia da minha célula, o dia da sua célula, e domingo, mas sim para todos os dias alimentarmos. E Jesus também, ele usa a mesma expressão que ele usou em Isaías 43, verso 10, onde ele fala, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Em Isaías 46, 9, Deus ele traz através do profeta, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Jesus usa a mesma expressão em aramaico, eu sou, 7 vezes, para anunciar a sua divindade. Eu sou o pão da vida, João 6,35, aquele que se alimenta de mim nunca mais terá fome. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta, João 10, 7 a 9. Eu sou o bom pastor, João 10, 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. 7 vezes Jesus aponta como Ele é, a Deus, vida, como Ele é o único caminho. 7 vezes também, João relata milagres de Jesus, que não são os únicos milagres, mas milagres escolhidos para apontar como Ele é perfeito. As bodas de Caná,
pastora Dani ministrou no final do ano passado, Gabriel Horta também ministrou aqui nessa casa, em João 2. Sabe o que simboliza esse milagre? Porque Jesus opera milagres em qualquer circunstância, até mesmo numa festa. Tem pessoas que acham que os milagres só vão acontecer em cenários caóticos, eles também vão acontecer. Mas existem milagres de provisão financeira, existem milagres para a festa, como o milagre de nós estarmos aqui. A história, como tudo aconteceu, é milagre puro, é um milagre para gerar festa. Jesus, Ele é completo, Ele é na alegria e na dor, e na alegria, no meio de um casamento, Ele aparece e opera um milagre. O milagre aqui, de uma transformação física de água para vinho, que também é um milagre financeiro absurdo, porque foram mais de 400 litros de vinho, do melhor vinho já experimentado naquela terra. Jesus, em João capítulo 4, acho que é no 5, está errado, está 4, mas acho que é no 5, Ele cura, é no 4, no final do 4, perdão, Ele cura o filho de um funcionário. O funcionário vai até ele, é muito parecido com o que o pastor Mateus pregou, não é o caso do centurião, mas ele chega e ele fala, cura o filho do meu funcionário, e Jesus fala, ele está curado. E ele volta de Cafarnaum no dia seguinte, e ele pergunta que horas que foi curado, e fala no horário exato que Jesus falou. Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, João capítulo 5. Jesus, Ele é a cura. Jesus é a cura para todas as enfermidades, seja da alma, do espírito ou física. Cristo é a cura. Jesus, Ele opera a multiplicação dos pães em João 6, do 1 ao 15, porque Jesus é a provisão. Jesus, Ele caminha sobre as águas, porque Ele é a ponte da fé que nos conecta ao sobrenatural. Aqueles que obedecem a sua palavra e andam por fé, pisam sobre as águas. Jesus cura um cego de nascença em João 9, porque Jesus muda a nossa história. Não importa as familiaridades, não importa o contexto que você foi criado, que você cresceu, Jesus é o único capaz de transformar a sua história por completo. Jesus ressuscita Lázaro, porque Jesus é o único que traz vida plena e eterna. Somente Deus pode fazer esses milagres. Por isso João, ele aponta, ele vai construindo esse caminho, para que eu e você possamos crer que Jesus é o Deus vivo encarnado, é o eu sou, é aquele que opera milagres, é aquele que transforma vida. E até o capítulo 12, João vai mostrando o ministério de Jesus público, ele operando um milagre em meio às pessoas, as multidões vendo o ministério maravilhoso de Jesus, para que todos que tenham acesso a Jesus possam crer de todo o coração que Ele é o Deus vivo, e entregar a sua vida por completo. Mas agora em capítulo 13, Jesus ele fecha as portas, e ele tem um momento não mais com a multidão, mas com os seus discípulos. A famosa última ceia, o jantar. E João não dá destaque à preparação da ceia, que foi um milagre, foi uma bênção. Jesus dando as orientações, tudo acontecendo. Mas João, ele destaca um lado tão profundo de Jesus, que se não marca nossas vidas, nós não estamos dentro da palavra de Deus. Se você não consegue ter um coração, ter isso, tendo sido figurado, tatuado no seu peito, amar é servir, e servir é amar. Talvez precisamos de ler mais essa palavra de Deus, porque Jesus nos apresenta em João 13, o mais servo de todos, Ele fazendo a função, a menor função que poderia existir, do menor servo que poderia existir, lavando os pés de todos os seus discípulos, e falando que esse ato
é para que gerasse memória e seja replicado. Porque o reino de Deus é invertido com o reino dessa terra. Atos de generosidade em amor são marcas dos discípulos de Jesus. Atos de generosidade em amor são marcas daqueles que são discípulos de Jesus. E João 13, 14, 15, 16 e 17 acontecem na mesma noite. E em João 14, Jesus ele começa a dizer que ele precisa ir. E aquilo gera tristeza, porque o discipulado de Jesus era pautado em ensino, em amor e em amizade. Ele era amigo dos discípulos. E quem é amigo de verdade, sente falta. E os discípulos começam a se entristecer com a notícia que ele vai embora, sem entender como que era. Acho que eles não imaginavam que seria uma morte de cruz. Mas Jesus ele fala em João 14 para trazer alegria, conforto e consolo, que vai vir alguém que é tão necessário, o Consolador. E em João 15 ele começa a falar da videira. Ele vai aprofundando, aproveitando cada segundo daquela última noite com seus discípulos. E aí em João 16 ele começa a anunciar as obras do Espírito Santo para que eles compreendessem o pós-morte, prisão, morte e ressurreição. Então João 17 ele retira para orar, tendo agora os mais íntimos com ele. E ele nos apresenta agora o Deus intercessor, Jesus orando por mim e por você. Após esse momento único, Jesus então é preso. Então João agora vai para os momentos finais da vida de Jesus. Em João capítulo 18, aponta a prisão de Jesus. Veja do verso 1 adiante. Quando terminou de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes reunia ali com seus discípulos. 3. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes, sacerdotes e fariseus, que levavam tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo que aconteceria com ele, não fugiu, não se acovardou, mas saiu ao encontro deles e perguntou: quem que vocês estão procurando? E eles respondem: Jesus de Nazaré. Na NVI está sou eu, mas na NAA, Nova Almeida Atualizada, eu sou. Ele usa a expressão aramaica de Êxodo, de Isaías, e as 7 vezes que ele usou em João. Judas, o traidor, estava com eles quando Jesus disse: sou eu, ou eu sou. Eles recuaram e caíram por terra. Novamente Jesus perguntou: quem procuram? Jesus está meio que forçando a barra ali. E eles respondem: Jesus de Nazaré. Jesus então respondeu: já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixe esses homens ir embora, cumprindo o seu papel de inocentar os culpados. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele disseram: não perdi nenhum dos que me destes. O que marca tanto em João 18 é que Cristo não se opõe à prisão. Ele não se opõe e ele se entrega. E ele declara: eu sou, a mesma expressão, do mesmo jeito que ele disse para os seus discípulos, para a multidão: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a fonte de água viva. Ele diz: eu sou o cordeiro inocente, pronto a ser levado. Porque
Cristo não hesitou em nos amar. Cristo não hesitou em nos fazer possível crer e encontrar a vida plena nele. E ele usa paradoxos para confundir a sabedoria desse mundo e cumprir sua missão. Se entregou de forma voluntária, enfrentando o sinédrio, sendo humilhado, enfrentando Pilatos e enfrentando o açoite do exército romano. E então agora em João 19 vai para os momentos mais escuros da vida de Jesus. Quando Jesus então faz a via sacra, o caminho para a cruz. E há algo interessante estudando referências como Hernandes Dias Lopes, Josh Moody. Percebe que a cruz não é grande como nós vemos nos filmes, e sim ela era um pouco mais alta que a altura normal. O que explica mais à frente, quando ele sente sede, eles estendem uma vara para dar de beber a Jesus. Com o que fala vinagre, mas não é o vinagre que usamos para salada. Era uma mistura de um vinho barato para matar a sede. E então, no capítulo 19, verso 17, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregar na cruz com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois em o lugar em que Jesus foi crucificado pela próxima cidade, a placa estava escrita em todas as línguas, para que todo o povo pudesse ver. E todas as línguas as mais praticadas naquele momento, em hebraico, em latim, para os romanos, e em grego para os gentios. Os romanos liam Rei dos Judeus. Os gentios liam Rei dos Judeus. Os judeus liam Rei dos Judeus. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a Escritura se cumprisse, ele disse, mostrando mais uma vez, João mostra o lado humano de Jesus, em um paradoxo com o lado divino do Deus vivo: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberaram uma esponja nele e colocaram em sopa na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aqui vemos Jesus agora sem a presença de Deus, agora carregando o meu, o seu, o nosso pecado. Agora ele sendo o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é aquele animal inocente, que não faz mal a ninguém, que é sacrificado por conta do pecado, antes de Jesus de alguns, após Jesus de todos aqueles que nele creem. Ele morreu. João, ele não mostra tantos detalhes da dor física de Jesus, mas ele enfatiza na dor espiritual, porque a morte de Jesus é o que nos dá acesso à vida. Se você não crê que Jesus morreu por conta do seu pecado, você rejeita a vida eterna. João destaca a necessidade de crermos na morte de Cristo por conta do meu pecado, para que eu possa trazer a minha condição de homem pecador, um pecador miserável, para que eu possa mergulhar na graça escandalosa de Deus, crer que Jesus é a fonte de vida, que eu não fiz nada para merecer uma gota do seu sangue, mas o seu amor, a sua graça me alcançou. Por isso João traz: ou você crê que Jesus morreu, ou você rejeita a morte de Jesus por você. Em João 20, nós vemos Jesus, a ressurreição. Após momentos tristes, terríveis, sombrios da história de Jesus, João 20:10,
Os discípulos voltaram para casa. Um destaque, nesse primeiro momento, quando Maria Madalena foi ali limpar o sepulcro, ela vê que foi removida a pedra. Ela entra, ela vê que as roupas foram dobradas. As faixas estavam sobre Jesus, ele tirou, dobrou. Jesus mostra que o lado tão de excelência, organizado, dando uma palavra profética, bem organizado. Ele mostra o lado organizado ali. E então, agora no verso 10, Maria vai, chama os discípulos, eles vêm, eles voltam para casa e falam assim, roubaram o corpo de Jesus. É a primeira impressão. Mas, capítulo 11, como que Jesus destaca as mulheres, como que Jesus enfatiza e dá o valor que a mulher tem no reino de Deus. Ninguém ficou, mas Maria não conseguiu voltar para casa, porque somente quem foi muito amado entende o quanto foi perdoado e o quanto não quer abrir mão da presença de Deus. Então Maria, verso 11, Maria porém ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Verso 12, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, a uma cabeceira e outro aos pés. Então no verso 13 perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela responde, levaram o meu Senhor. Obrigado, querido. Eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Então Jesus disse para a mulher, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro. Ela disse, se o Senhor o levou, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Então Jesus olha nos olhos dela e fala, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e o meu Pai de vocês, para que o meu Deus e o Deus de vocês. Aqui Cristo está ressurreto, em carne novamente, não só em espírito, mas em carne, tanto que ele aparece logo em seguida para Tomé, e Tomé pede para ver o buraco em suas mãos, a cicatriz ali. Cristo agora João nos mostra um dos momentos mais lindos, mais gloriosos, a glória de Deus na terra, inundando a terra, porque agora Cristo venceu a morte. Agora aquele que morreu como um cordeiro, calado em silêncio, inocente, mas agora ressuscitou como um leão. Ele esmagou a cabeça da serpente e continua sendo o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a fonte de água viva. Cristo, o Messias, o Salvador. Ele agora está assim, vencendo a morte, trazendo a continuação do ministério, não mais com Ele, mas através do Espírito Santo em nós. E aí vem para o epílogo em João 21. Agora João vai construindo a introdução. O Deus que se fez carne, os títulos do eu sou, os sinais, os ensinamentos à mesa, o momento terrível da morte de Jesus, a prisão e morte, agora a glória de Deus inundando a terra com a ressurreição. Então João conclui com um epílogo que é um artifício para final de texto, uma conclusão de narrativa, algo que serve para concluir. Então João conclui o livro, o seu evangelho, as boas novas, com a missão e o propósito. Qual a missão, o propósito, em síntese do livro de João? Ser plenamente restaurados, para sermos testemunhas vivas do amor, do poder e da vida plena em Jesus. Sabe o que? Um resumo do livro de João. Você tem que ser restaurado.
Talvez você entrou aqui quebrado. Talvez a sua vida tenha estado quebrada, como a de Pedro estava. Mas Jesus é o restaurador. Mas para que Ele é o restaurador? Para que você seja uma testemunha viva. Sabe por que Jesus te tirou das drogas? Para que as pessoas possam ver o que você era, o que você é. Sabe por que Jesus quebrou o ciclo familiar na sua vida? Para que eles possam ver de onde você veio e para onde você está indo. Sabe por que Jesus traz restauração? Porque Ele quer usar da sua restauração para você ser uma testemunha viva, ocular, do poder, do amor, da vida dEle. João 21. João, ele usa o cenário onde tudo começou. João era pescador. Ele volta no cenário onde ele teve um momento único com Jesus, que ele não narra, está em Lucas 5. João mostra detalhes, mostrando aquela rotina que eles tinham, para depois ele mostrar a restauração do seu amigo Pedro, e para depois ele apontar sobre o seu papel como testemunho ocular. Veja então que, primeiro, a restauração, João 21, 17, o capítulo 21 dos meus livros favoritos da Bíblia. Pela terceira vez, lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E então ele disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Alguns teólogos, não todos, dizem que Jesus ele vai perguntando: você, ágape? Nas duas primeiras vezes, ele pergunta primeiro: você me filéu? E Pedro responde: eu, ágape. Ele pergunta: você me curte? E Pedro falando: eu te amo demais. E na terceira vez Jesus fala: então tá bom, você me curte? E aí Pedro fala: eu te curto, Senhor. Pedro ele assume que não amava de uma forma sacrificial a Jesus. E quando nós assumimos a nossa vulnerabilidade a Deus, nós encontramos restauração. Sabe o que acontece no mundo de hoje? Quando você é vulnerável, as pessoas pisam em você. Você é esmagado, você é jogado para o escanteio. Mas o reino de Deus é de ponta cabeça. Quando você assume a sua fraqueza para Deus, a força dele está sobre você. Quando você assume a sua fraqueza, a sua condição, os seus pecados, como você está disposto a abandonar isso com arrependimento genuíno, a restauração aponta para quem Deus te fez. Pedro, na sua carne, era um covarde, mas na graça era um apóstolo. Pedro, na sua carne, assumiu: eu sou um covarde, mas a graça gritou: você é um pastor das minhas ovelhas, você é um apóstolo. Nós, diante de Deus, assumimos a nossa condição pecadora e Deus libera sobre nós: você é filho, filha amada, quem eu encontro prazer, você é quem eu dei, quem eu tinha tudo, meu único filho, para morrer, para você poder crer que Ele é, que você tem a vida eterna. E após esse momento, no penúltimo versículo do Evangelho de João, ele traz a missão. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e quem as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Sabe o que tem que ter da sua vida? Uma testemunha viva. Sabe por quê? Eu não sou luz, eu brilho a luz de Jesus. Eu não faço nada, eu preciso ser um instrumento de Deus. Nós não temos luz própria, nós brilhamos a luz de Cristo. Nós não fazemos nada, mas através da graça de Cristo podemos ser um canal de Deus. Para quê? Para que possamos ser discípulos, testemunhas vivas, com um testemunho verdadeiro, que é isso? Integridade. A seu estilo de vida tem que condizer com as suas palavras. Suas palavras têm que condizer com o seu estilo de vida, com o seu caráter.
Não podemos viver o evangelho raso, focado só em sinais, esquecendo que o nosso caráter fala muito mais alto. Por isso que João finaliza: precisamos ser testemunhas vivas, discípulos, com integridade. Testemunho verdadeiro. O discípulo frutífero, ele é frutífero quando ele ouve o seu mestre e simplesmente obedece a sua palavra. Nossa missão é ser testemunhas vivas de que Cristo é o Deus vivo, o Messias. Quero concluir trazendo o início dessa mensagem. João registra esses relatos para que possamos aceitar a Cristo como o único Senhor e Deus de nossas vidas, porque ou você aceita ou você rejeita, não tem o meio termo. Sabe, vivemos dias onde queremos, deixar tudo relativo. Vivemos dias que queremos escolher qual parte desse livro nós vamos viver, qual parte que me interessa. Mas João nos apresenta tudo ou nada, porque em João, do 1 ao 21, nos é apresentado um Deus que ou você crê ou você rejeita. Em João 21, Deus encarnado, o verbo da vida. Em João 2, o Jesus, o novo vinho. Cristo é a nossa fonte de alegria. Em João 3, Jesus é o meio do novo nascimento. Em João 4, Jesus é a fonte de água viva. Quem dele beber nunca mais terá sede. Em João capítulo 5, Jesus é o Deus vivo que traz cura e perdão. Em João 6, ele é o pão da vida. João 7, a luz do mundo. João 8, ele é a verdade. Em João 9, Jesus é a cura. Em João 10, ele é o bom pastor. Em 11, 12, ele é o poder e os reis dos reis. Em João 13, Jesus, ele é o mestre que se faz servo. Em 14, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é único. Em João 15, ele é a videira. Em João 16, Jesus é aquele pelo qual nós temos acesso ao Espírito Santo. Em João 17, ele é o intercessor. Em João 18, ele é o Cordeiro Santo, imaculado, perfeito, que morreu, sangrou por nós. Em João 19, ele é Jesus, o Deus vivo, que morreu por mim, por você, por nós. Em João 20, ele é o Deus que venceu a morte. Em João 21, ele é o restaurador, ele é Deus vivo, o Cristo. Jesus é o Deus vivo que veio por nós, para que todo que nele crê verdadeiramente, não é só acreditar na mente, mas no seu estilo de vida. Quem crê nele não morra, mas viverá e reinará com ele para todo sempre. Jesus é suficiente, queridos. Jesus é tudo o que precisamos. Jesus é maior que todos os vazios das nossas necessidades. Ele é maior que todos os nossos medos que podem estar na nossa alma. Ele é maior que a nossa enfermidade. Ele é maior que a nossa fragilidade. Jesus é infinito, é suficiente. Jesus, ele é o Deus vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Cristo é tudo o que eu preciso. Cristo é tudo o que você precisa. Cristo é a esperança dessa terra. Cristo é a resposta para esse mundo. Cristo é o Deus vivo que veio nessa terra, morreu por mim e por você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quando você lê o Evangelho de João, é para que você tenha conhecimento. Você está lendo os relatos de um Deus vivo que se fez carne, que passou fome, que sentiu sede, que passou por cansaço, passou por todas as situações humanas, mas ele não pecou. E João nos apresenta isso para que você possa ter diante de você a escolha: ou você aceita, ou você rejeita. Hoje, precisamos renovar nossa mente, o coração e o espírito, para que não somente curtir Jesus. Eu não tenho nada contra coaches, tem alguns que eu até gosto, confesso, sendo vulnerável aqui. Mas, Jesus não é uma metodologia de coach. Jesus não é para ser legal.
Só legal, ele é legal. Jesus não é só para você curtir. Jesus não é uma ideia. Jesus não é o Papai Noel. Jesus, Ele é o Deus vivo. Eu quero trazer para que possamos renovar nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para não somente curtir a Jesus, não somente admirar. Devemos curtir, claro, admirar, lógico, mas nós precisamos primeiramente amar. Amar a Deus de todo o coração, crer de todo o coração, nos entregar a Ele por completo. O Evangelho de João é para que você não tenha mais o controle da sua vida. O Evangelho de João é para que você entregue a Jesus por completo. Porque se você crê que Ele é o Deus, o Senhor, o Rei, então Ele é o dono da sua vida. Não tem meio termo. Não tem negociação, queridos. Não tem brasileiro acostumado a pechinchar, pedir uma coisinha ali, tentar negociar, mas não tem negociação. Ou Ele é o dono da sua vida, ou Ele não tem nada na sua vida. Ou Cristo é tudo no seu coração, ou Ele é nada no seu coração. A maior mentira que o diabo te contou é que tem como você escolher qual parte do Evangelho você carregar. Porque ou você carrega as boas novas por completo, ou você não carrega nada dela. Não tem meio termo, não tem politicamente correto, não tem muro. Ou você entrega por completo, ou você crê que Jesus é o dono da sua vida, ou você rejeita. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, a olhar para essa palavra. Ela é muito simples, ela é muito resumida. Talvez dá para fazer um terçalite sobre cada capítulo aqui de João. Jesus, se você quer renovar a sua mente, se você quer, sabe, dar o controle da sua vida, os seus planos para Jesus. Eu não vou fazer apelo para o tempo, mas no seu lugar, coloque a mão sobre o seu coração. Se entrega a Jesus agora.